Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, enviaram a Jesus alguns fariseus e herodianos, para que apanhassem alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Palavra da salvação. Oposições inexistentes. Para confundir Jesus, fariseus e herodianos propuseram-lhe uma pergunta capciosa a respeito da liceidade de pagar o tributo ao imperador romano. O pano de fundo desta questão era complexo. Sob o aspecto político, tratava-se de saber se Jesus era contra ou a favor da dominação estrangeira. Sob o aspecto religioso, a resposta de Jesus revelaria que imagem ele fazia de Deus, que escolhera Israel para ser o povo da sua predileção, e não se contentava em vê-lo oprimido. Afinal, o Deus de Jesus era o Deus libertador? Sob o aspecto econômico, a questão levava Jesus a posicionar-se diante da penúria do povo, do qual se exigia pagamento de tributo. Sob o aspecto social, Jesus deveria dizer se concordava com a situação de opressão a que se estava reduzido o povo de Israel. A resposta do Mestre, aparentemente evasiva, revelava sua visão da história, centrada no reino de Deus. Não existe contraposição entre César e Deus, uma vez que estão situados em níveis diferentes. O pagamento do tributo ao imperador é irrelevante quando este não cede à tentação de usurpar o lugar de Deus, tiranizando as pessoas. Deus é o Senhor absoluto da história, e César deve submeter-se a ele. Importa que todos, inclusive o imperador, acolham a vontade divina. Consequentemente, a resposta de Jesus revela que ele se opõe a todo tipo de opressão e exploração, pois o Pai é um Deus libertador. É preciso ser perspicaz para compreender o sentido da posição de Jesus.